Fala pessoal, Paulo Magalhães aqui e hoje eu vim trazer uma análise agora para a liderança, principalmente agora no começo dos registros. A gente sabe que leva tempo para adaptação, para implementação dos dados, dos educadores estarem registrando, e eu vou trazer só algumas informações rápidas, é um vídeo bem rápido para a gente ser mais assertivo nas nossas marcações, tá? Até me assustou esse número aqui, ó, que nesse período de 15 de fevereiro, né, que foi quando a gente começou a marcar, até o momento, dia 2, a data de hoje, dia 1 de março, nós temos aí 65 mil atendimentos, ou seja, pessoas que fizeram aulas, e 4.867 aulas registradas. Porém, esse número deveria ser maior, que até me assustou o período da manhã estar maior do que a noite, que a gente sabe que normalmente é o contrário. E até tinha criado um filtrinho de clicar por aqui, mas eu já vou direto na fonte, tá? Eu estou criando um filtro, deixa eu abrir aqui para vocês, aqui eu acho que dá para vocês verem. Eu estou criando esse filtro aqui, ó, que ele identifica quando a aula é da manhã, quando a aula é da tarde e da noite. Eu só vou clicar, não vou entrar tecnicamente nisso, mas ele identifica o quê? Se a aula é das 6 da manhã e até meio-dia, 11h59, se ela inicia dentro desse período, ela é da manhã. Se ela é entre meio-dia e 17h59, ela é da tarde. E se ela inicia às 18 e vai até às 23h59, ela é da noite. Pronto, com essa base, a gente calculando, teoricamente teria que dar certo. Então, ó, vamos filtrar aqui. Eu quero saber das aulas da manhã. Se eu venho na aula da manhã e clico aqui, ele já vai me dar um filtro quais são as aulas registradas no período da manhã. E se eu vir filtrar numa planilhinha básica aqui, tá certo, porque toda aula está iniciando às 6 da manhã e está encerrando às 11h45, iniciando até 11h45. É lógico que o término dessa aula, ela deve acabar até 1 hora depois. Porém, começam os primeiros problemas aqui, ó. Tem uma aula acabando às 14. Vamos ver que horas essa aula vai iniciar. 14 e essa das 13. Aí a gente já tem um pequeno probleminha, que a gente tem aqui uma aula que inicia às 11h30 e acaba às 14. E na verdade não é aula, é o treino livre. Uma aula de vôlei, que elas são um pouco mais longas, tudo bem. Mas o treino livre não é um dado real, porque se eu começo um registro às 11h30, o ideal é que eu registre ao meio-dia e meia, aí do meio-dia e meia a 1h30 e da 1h30 às 14, ou das 11h30 ao meio-dia, e de meio-dia a gente vai de hora em hora. Isso não nos dá um número real de atendidos aqui. Deu uma presença de 36, se a gente dividir isso vai dar uma frequência média menor. Aqui até que não está tanto o problema. O problema maior, ele está aqui no período, salvo engano, período da tarde. Se a gente fizer um filtro de período da tarde, eu tenho minhas aulas iniciando, ok, a partir do meio-dia até 5:50, ok, ela inicia o seu horário. E aí, eu tenho uma aula aqui acabando às 20 horas. Ou seja, são 3 horas de marcação de treino livre que eu tenho 3 horários aqui, na verdade, e eu tenho 147. Na frequência média de aula, tudo bem, ele vai pegar 3 horas, 180 minutos, 3 horas, dividir por 147, vai trazer uma frequência média. Porém, eu não consigo registrar o que é aula da noite e o que é aula da tarde aqui, porque eu tenho uma aula começando às 17 e, teoricamente, ela teria que acabar às 18. E eu tenho 2 aulas, uma das 18 às 19 e uma das 19 às 20, que está aqui nesse meio. Então, eu preciso que a gente divida isso, seja registrado 3 horáriozinhos divididos, para eu ter esse número mais assertivo. Tá? Se a gente puxar o período da noite agora só para a gente encerrar, eu vou pegar o início do horário aqui, ó. Vou tirar aqui o filtro e vou pôr aqui, ó, início
Beleza, começa às 18 e finaliza 21h15. Só que aí o término, aqui eu não vou ter tanto problema, porque ele começa às 18, eu tenho um término às 18, vou até verificar esse término das 18, porque se eu começo às 18, ó, uma marcação invertida aqui. Começando às 19h15 e terminando às 18, tá dando menos 75 minutos de aula, provavelmente era um horário invertido, aí eu vou fazer essa correção. Mas para eu não ter que fazer a correção manual de cada um, eu peço que os próximos horários vocês possam orientar aí os educadores a marcarem direitinho de hora em hora, tá? Principalmente o CCF. Vamos marcar de hora em hora porque aí a gente vai ter o horário assertivo. Vi algumas marcações de CCF também, 7h30 às 8h. Tá? Vamos tentar pegar hora cheia, tá? Por padrão, vamos marcar a hora cheia. Por enquanto é isso, pessoal, e a gente vai se falando. Obrigado, um abraço.